para concluir. Se você retrai muito, também eles conseguem quebrar essa linha, eles afundam bem os dois alas lá dentro e fazem uma linha de 3, quer dizer, você fica... Eles vêm com os dois volantes que trabalham muito bem a bola, mais o Ganso. Então, é um jogo complicado, um jogo que a gente trabalhou bastante, a estratégia, hora marcando pressão, quando não dava, passando a linha, e tendo opções boas, como a gente teve, né, para fazer o resultado ao longo dos 90 e 98 minutos, 7, que hoje em dia são. Então, a gente teve paciência, teve calma, posse de bola era natural que o Fluminense ia ter a mais, mas em termos de situações igual, chutes a gol foi igual, né? Apesar de a gente ter 30% de posse, tivemos 13, 14 chutes a gols, mais ou menos igual ao Fluminense, né? Cada um na sua proposta e, graças a Deus, a nossa deu certo, a gente sai com a vitória que dá mais uma subida aí na tabela. Cuca, você estava falando da estratégia que você trabalhou muito para enfrentar esse time do Fluminense aqui, e o que deu para perceber lá de cima é que essa tua marcação que você colocou hoje na tua equipe para deter o Fluminense, muitas vezes ela foi certa. O Fluminense ele não conseguia ultrapassar aquela barreira ali do São Paulo. Você acha que a vitória do teu time se dá muito por esse aspecto? E outra, o time pegou ali o elevador, agora deu uma engranada? Tomara que continue. Bem, quando você joga uma equipe que os laterais são alas, se você fizer teus atacantes acompanhar o lateral, eles não vão conseguir, e você vai perder a força de contra-ataque. Então, você tem que fazer um trabalho de cobertura, como a gente fez para o Pato, a cobertura, para o Antony no primeiro tempo. Eu acho que demorou uma meia hora para o Fluminense encontrar uma finalização, né? E quando ele encontrou uma, ele encontrou 3, 4 seguidas, né? Que foi ali no meu lado direito defensivo, o lado esquerdo dele, com a subida do lateral, a entrada do atacante por dentro, sendo municiado, e ali eles tiveram uma chance e na outra fizeram o gol. Nós corrigimos no segundo tempo, posicionando o Luan mais por aquele setor. E aí, automaticamente, sobrou os atacantes para ter o contra-ataque. Numa delas, o Antony puxou o contra-ataque, pena que ele já estava com uma dor numa batida que ele levou. Na outra, nós tivemos ali o passe para o centroavante, que cruzou um pouquinho para frente, né, o Raniel, para o Everton, e perdemos as oportunidades de fazer o gol no contra-ataque. E no último lance, o Everton subiu de cabeça, a bola poderia até ter entrado, acabou ocorrendo a penalidade que nos deu a vitória, né? Uma vitória muito suada, muito sofrida, né? Em termos assim, porque o Fluminense, principalmente jogando aqui, é muito difícil de ser combatido. E nós, na estratégia que pusemos, fomos bem. Cuca, aqui. Boa noite, tudo bem? Você falou aí um jogo muito complicado contra o Fluminense aqui no Maracanã. Vão ter muitos jogos fora de casa, assim, bastante complicados. O quanto você precisa de um lateral direito mais experiente ali, porque até para fechar o elenco, tudo mais, falou-se em Pará do Flamengo, que é mais experiente, o Flamengo não vai utilizar, chegou o Rafinha. Te agrada? É um nome que você cogita, pede a diretoria? Quanto você precisa desse lateral direito? Porque o Igor Vinícius, 22 anos apenas. Eu deixo essas coisas para a diretoria, né? O Raí, o Pássaro, Mancini, enfim. Mas a gente está amadurecendo o Igor Vinícius, né? Ele está amadurecendo em cima dos jogos, ele tem um potencial enorme, tem muita força, ele ataca muito bem, está melhorando o seu posicionamento defensivo, então a gente vai dar continuidade a ele, né? Lógico que a gente tem o próprio Hudson, que quando precisar está à disposição nossa, estamos trabalhando o Valse também para fazer esse setor aí. Cuca, boa noite. Eu quero que você fale um pouquinho sobre o Reinaldo, né, que ele pegou primeiro o Muriel desprevenido, aí teve a falha do Muriel, e depois, no finalzinho, ele fez o gol de pênalti. Falasse um pouquinho sobre a atuação desse jogador que marcou os gols da partida. Sim. Falha assim, né? Eu estava num ângulo privilegiado aqui, o que a bola faz até ela chegar no Muriel é incrível, né? Ele pegou na veia, como a gente diz, e ela subiu, desceu, foi para um lado, para o outro, acabou batendo no Muriel e subiu e entrou. O segundo gol também, ele participou bem do jogo, no meu ver, acho que foi um dos, se não o melhor jogador nosso.
é uma das lideranças que nós temos, né? Às vezes é mais cobrado do que os outros, ele sabe conviver com isso. E o jogo dele hoje foi fantástico, ele foi um dos maiores responsáveis nossos dentro do campo pela vitória. A Beta perguntou do Reinaldo, eu quero te perguntar sobre o Toró, porque ele muda, depois que ele entra, ele muda o ritmo do jogo, da equipe, da forma de jogar, e de novo hoje, eu vi o jogo contra a Chapecoense, de novo, ele dá uma... O que você vê nele ainda, para ele não conseguir a titularidade sair de início, Cuca? Se você me permite, o Everton também, né? Eles entraram assim, os dois, e hoje participaram muito das jogadas de contra-ataque, de velocidade. Então, você tem um jogo em que não andaram bem as coisas, como foi segunda-feira. Pois no segundo tempo um time andou e resolveu. Se hoje eu começo com o time que acabou o jogo segunda-feira e eles não vão bem, aí eu vou recorrer àqueles que eu tirei e daqui a pouco eu perco tudo. E eles se perdem. Então, eu acho que isso é uma sequência, já é a segunda vez que eles entram bem, então não é uma primeira e única, aí vai te dando mais certeza das coisas, né? Mas o importante é você ter um grupo bom e confiar em todos como a gente confia, né? Nos que têm entrado, nos que têm saído também, e até nos que não têm jogado, né? Que daqui a pouco podem ter oportunidade. Cuca, eu vou te pedir para insistir um pouquinho nessa questão da manutenção do time, né, aí pela segunda vez seguida. O quanto isso é importante, especialmente nesse sentido, de ter uma base de time, aquele time que, né, o torcedor sabe de frente para trás, de trás para frente, até pelo entendimento dos próprios jogadores em relação ao que precisa ser feito. É o conjunto que a gente chama, né? Mas esse conjunto, ele não precisa necessariamente ser de 11. Esse conjunto ele pode ser de 15, 16, 17 jogadores que você esteja sempre utilizando, né? Agora a gente tem, infelizmente, domingo que vem nós não vamos jogar, o Atlético Paranaense tem a Copa Suruga lá no Japão, e a rodada para nós não vai ter jogo, a gente vai ter 2 semanas a mais para trabalhar, e quem sabe a gente fazer um jogo treino e ver nesse jogo algumas outras coisas que a gente pode ver para definir a nossa equipe, né? Hoje eu não diria que a gente tem 11 titulares. Os que têm entrado bem. Você vê o último jogo, o Vitor Bueno entrou, fez gol. Hoje ele nem entrou também, é um jogador importante, Elinho, enfim. E sem contar o Toró e o Everton, que nas 2 partidas que entraram foram, eu acho que um fator diferencial aí para a gente vencer. Boa noite, Cuca. Boa noite. Prazer falar contigo novamente. Esse jogo de hoje a gente percebeu um Fluminense mais com a bola, foi mais de 71% aproximadamente de posse de bola, e deu para perceber que o teu time estava bem fechadinho lá atrás. Você explicou isso para os jogadores mesmo, que ia sofrer, porque o Fluminense é um time que trabalha muito com a bola, e a substituição do Hernani foi mais parte tática tua ou porque ele já havia recebido o 3º cartão amarelo? Um cartão amarelo. Hoje você não vai ter mais posse de bola do que o Fluminense. Acho que equipe nenhuma, talvez o Santos tenha uma posse de bola similar, assim, pela maneira de jogar, às vezes, eles mudam também. Então não adianta você vir aqui lutar com o adversário com a arma do adversário, você tem que ter a tua, senão você vai perder. Nós lutamos com a nossa, que não era a posse de bola em demasia, senão a verticalidade, a gente ter objetividade, e nós concluímos igual ao adversário, isso que é o mais importante. Mais até do que você ter a posse de bola é chegar ao gol do adversário incomodando, como a gente fez diversas vezes. A saída do Hernanes foi por opção minha mesmo, a entrada do Everton ali, para dar uma dinâmica um pouco maior naquele momento do jogo, mais profundidade, tanto que no último lance o pênalti foi em cima do Everton, né? Entrou na área num lance de cabeceio e acabou conquistando a penalidade para nós. Boa noite, Cuca. Parabéns pela vitória. Boa noite. Obrigado. Na última rodada, o São Paulo entrou em campo com uma diferença de 11 pontos para o líder. E na situação de momento, a diferença são de 6. Você vê que essas 2 últimas vitórias contra Chapecoense e Fluminense, em sequência, colocam o São Paulo de vez na briga pelo título? Eu acho que a gente melhorando assim, eu não quero passar para eles uma responsabilidade de hoje, agora a gente vai lutar pelo título. O São Paulo sempre vai lutar pelo título, mas a gente tem que nos ratificar. A gente tem que ter uma regularidade, coisa que está ocorrendo agora, e manter essa regularidade. Se a gente mantiver isso aí, a gente tem boa chance lá na frente de chegar entre os primeiros.
Muito obrigado a todos. Bom final de semana, obrigado. Lembrando que o próximo jogo do São Paulo é só no dia 10 de agosto contra o Santos no Morumbi.